professores e professoras do terceiro ano da rede. Meu nome é Graciele Rocha Garcia, sou branca, cabelos pretos, olhos castanhos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse nosso primeiro encontro de formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria Estadual de Educação. Como vocês, eu também sou professora da rede pública, atualmente eu estou na diretoria de ensino de Tupã. Bem, e para que nós possamos iniciar a nossa conversa, teremos hoje o foco no resgate aí do trabalho com a matriz de habilidades essenciais ao longo desse processo de recuperação. E hoje trataremos da sequência didática número 1, de língua portuguesa, do Aprender Sempre. Nós exploraremos algumas atividades e o trabalho didático proposto por elas. É importante que nós entendamos que o principal objetivo desse trabalho é proporcionar aos nossos estudantes que eles aprendam realmente aquilo que é essencial, tanto no ano que eles estão cursando, que é o terceiro ano, quanto as habilidades de anos anteriores e também que eles tenham condições para seguirem sua trajetória para o ano seguinte. Eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa apresentação para que a gente possa seguir conversando aqui. Então, como eu disse, nós hoje faremos essa conversa sobre o material Aprender Sempre. Vamos discutir tanto o propósito didático quanto o propósito comunicativo que está aí por trás desse trabalho com a sequência. Vocês terão aí o trabalho de estudo na escola. E para que a gente comece aí a aprofundar a nossa conversa, é importante que vocês tenham esse material em mãos. E aqui na tela aparece para vocês o link onde vocês podem acessar esse material, tanto o material do professor quanto do aluno. Então, aqui nesse link, vocês serão direcionados direto para o site da EFAP, onde vocês irão encontrar aí os materiais para que façam as suas anotações, as suas pontuações, para que o trabalho aconteça a contento lá com os estudantes nas nossas escolas. Então, vamos agora aos objetivos da nossa formação. Então, para iniciar a nossa formação, nós vamos compartilhar os objetivos que nós buscaremos atingir aí ao longo da nossa conversa. Então, os nossos objetivos que estão postos aí, são compreender a organização da matriz de habilidades essenciais, que é uma priorização do currículo, conhecer a sequência didática 1, cartas, as palavras que viajam, considerando o propósito comunicativo e também o propósito didático. Analisaremos algumas atividades propostas na sequência a partir das habilidades envolvidas. E também vamos discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Lançando aqui, nós temos a nossa agenda de trabalho, onde vocês podem ver sucintamente essa organização do nosso encontro. Então, no primeiro momento, nós vamos discutir brevemente por que foi necessário elaborar uma matriz de habilidades essenciais que permitiu uma priorização de aprendizagens essenciais. Num segundo momento, nós buscaremos discutir a sequência didática 1 de língua portuguesa e a lógica de organização interna dessa sequência a partir da análise de algumas atividades propostas. E, finalmente, no terceiro momento, nós trataremos de sugestões para o trabalho didático na escola. Nós apresentaremos, então, a matriz de habilidades essenciais e o currículo em ação, que é o nosso primeiro momento aqui do encontro formativo de hoje. Então, a matriz de habilidades essenciais, ela está aí presente, no nosso material. Vocês, como vocês vão observar, o Aprender Sempre é construído a partir dessas habilidades essenciais. E por que é necessário estabelecer essas habilidades essenciais?
por que é necessário priorizar algumas habilidades? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender como essencial aquilo que é necessário para que os estudantes possam prosseguir na sua trajetória e que eles possam acompanhar, né, o ano em questão e também aptos para seguir aí nos seus estudos, como eu disse anteriormente. Então, nós vamos também pensar um pouquinho, né, o quanto esse período de pandemia e as evidências internacionais, os estudos apontaram que esses períodos acadêmicos mais curtos, eles necessitam de ajustes diante desse cenário. Então, por isso, é importante priorizar, né, é importante ajustar essas prioridades de aprendizagem, né, ou seja, o que é realmente fundamental e essencial que os estudantes aprendam no terceiro ano. Então, relacionaremos tudo isso que nós dissemos, né, com relação às habilidades, a esse cenário, pensando tanto nos conteúdos a serem ensinados em menos tempo, pensando nos ajustes, sem que isso comprometa a aprendizagem de fato. E pensando aí nos 2 últimos anos, que nós tivemos as atividades presenciais suspensas, agora em 2022 nós estamos de volta com o trabalho presencial, porém, muitas aprendizagens precisarão ser revistas e analisadas para que possamos realmente priorizar quais dessas aprendizagens nós iremos investir de fato, né, pensando em como essa matriz também de habilidades essenciais impacta na nossa rotina enquanto professores e professoras da rede. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso no próximo slide, para que possamos seguir avançando aqui nas nossas reflexões. Bem, como vocês podem observar aí, essa matriz, ela é essa priorização dos conhecimentos que integram o currículo paulista, né? Ou seja, são as habilidades e os conhecimentos que precisam ser trabalhados neste momento e que também precisaram ser trabalhados em anos anteriores, antes da pandemia. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? Bom, num segundo momento, né, nós precisamos olhar para a matriz, pensando nas habilidades do ano corrente e também nas habilidades dos anos anteriores, pensando em como nós poderemos garantir, né, ao lado das habilidades do terceiro ano, também as habilidades do primeiro e segundo ano, que os estudantes possam dominar essas habilidades, avançar, compreender cada vez mais, né? E, em terceiro lugar, né, essa matriz de habilidades que orientou a produção aí do material Aprender Sempre, que foi especialmente elaborado pensando no programa de recuperação das aprendizagens e se articula com o trabalho posto no ler e escrever, que está aí também para que o trabalho aconteça nas nossas escolas, né, com os nossos estudantes. Então, a matriz também vai orientar as avaliações diagnósticas que acontecem através da SEDUC, né? Então, tanto as avaliações intermediárias quanto as de processo. Nós temos aqui, neste momento, a avaliação diagnóstica de entrada, que será também, acontece também dentro desses princípios, né, de priorização das habilidades, pensando aí, né, em toda uma coesão, uma coerência do nosso trabalho frente às necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, pensando em todas essas motivações, né, o porquê que nós nos guiamos por uma matriz de habilidades essenciais, nós vamos retomar nos próximos slides, né, focando em todas essas habilidades presentes na sequência 1 do terceiro ano, que é o objetivo principal do nosso encontro de hoje. Falar um pouquinho sobre as cartas, né, as palavras que viajam. Então, como vocês podem observar aí, a sequência didática, ela tem em seu interior 10 aulas, né, com o trabalho que parte da mobilização das habilidades essenciais, e nos próximos 3 slides nós
vamos olhar aí cada uma das aulas e as habilidades que estão envolvidas em cada uma delas. Não vou fazer a leitura de todas essas habilidades, mas peço que vocês observem o quão algumas habilidades são recorrentes, tá? Então, a aula 1, ela traz aí o que sabemos sobre as cartas. E a aula 2, o tempo passa, as cartas ficam. Todas essas aulas, principalmente as do início da sequência, elas possibilitam o levantamento de conhecimento prévio dos nossos estudantes com relação a esse gênero, o que eles já trazem de saberes que podem auxiliar na construção de novos saberes. Então, é muito importante que você, professor, professora, estabeleça essa relação com a sua turma, que você faça essa conversa permanentemente com os seus estudantes, sempre em função do propósito comunicativo ao qual a sequência está atrelada, ok? E ao longo das aulas, né, vocês vão observar o quanto as aproximações em relação às características do gênero vão acontecendo. Então, a aula 3, as cartas e nossas memórias, uma habilidade que aparece aí, né, que é a habilidade do segundo ano de língua portuguesa de número 16B, e fala um pouquinho em relação a identificar e manter a estrutura composicional. É uma habilidade muito importante para que nós possamos alcançar os objetivos propostos pela sequência didática. E a aula 4, compartilhando memórias. A aula 5, a carta. Percebam que toda essa organização vai percorrendo aí com os nossos estudantes o trabalho que eles realizarão em relação às cartas, né? Sempre atrelado aí ao propósito comunicativo. Na aula 6, a caixa de correio da turma, né? O que nós iremos organizar com a nossa turma, né? Então, tudo isso vocês irão pensar conforme o contexto aí da escola de vocês, como isso fica melhor para ser planejado, para ser ajustado, ok? A aula 7, o mistério das cartas. Essa aula nós também, essa aula e a aula número 3 serão aulas que nós analisaremos mais a fundo nos próximos momentos, ok? Então, continuando, né, a sequência aí, nós temos a aula 8, que trata da planejando a escrita de uma carta, né? A aula 8, 9 e 10, ela aborda aí essa produção em si, o que os nossos estudantes realmente produzirão como propósito comunicativo da sequência, e essas aulas estão atreladas também ao trabalho que foi realizado anteriormente, nas aulas anteriores. Aula 9, escrita, carta para agradecer, e aula 10, revisando e enviando uma carta de agradecimento. Então, todas as aulas giram em torno de um tema comum, como vocês puderam perceber, né, que é a produção de uma carta de agradecimento para alguém da comunidade escolar, né, que fez ou está fazendo algo significativo dentro desse contexto aí da escola. E, ao longo desse processo, os estudantes vão ler e escrever cartas, e pensando na função social dessas cartas, né, o que elas podem comunicar às outras pessoas, ok? Então, essas aulas propõem diferentes atividades, né, envolvendo aí a leitura das cartas, análise da estrutura das cartas, do conteúdo temático, analisando remetente, destinatário dessas cartas, né, pensando em todas essas características ao longo da leitura. Então, a partir disso, a turma vai pensar como elaborar uma caixa de correio, né, entre outras decisões que serão tomadas ao longo da sequência. Então, todo o trabalho ao longo das aulas vai acontecer aí a proposta de diferentes desafios para os estudantes, e isso vai possibilitar aí um engajamento e ampliar, com certeza, os conhecimentos dos nossos estudantes, né? Sempre tentando trazer o nosso estudante para que ele possa protagonizar essas atividades e observando aí o quanto ele está comprometido com o seu processo
de aprendizagem, né? E um ponto muito importante a ser observado diz respeito à recorrência também de uma habilidade, que é o caso da habilidade do ensino fundamental de segundo ano, de número 16A, que trata de ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana. E dentro do campo da vida cotidiana, nós temos as cartas, né? Mas também temos bilhetes, recados, avisos, receitas, relatos, entre outros. E a habilidade diz que, além dessa leitura e compreensão, é importante que o estudante consiga considerar a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, percebam que tudo isso está posto aí nessas aulas, né? Vocês podem ver aí no slide, isso está presente na aula 10, mas também essa habilidade também é mobilizada nas aulas 1 e 7. Né? E o que isso nos mostra? O que essa recorrência de uma habilidade ao longo da sequência nos mostra? Que, por um lado, né, nós temos o desenvolvimento de uma habilidade em diferentes situações. Diferentes abordagens podem possibilitar a mobilização de uma mesma habilidade. E, para que nós possamos desenvolver essa habilidade, ela também precisa ser mobilizada mais de uma vez, em mais de um momento, não é mesmo? Então, é importante que vocês procurem entender sempre, né, por que as habilidades estão ligadas a uma determinada atividade, né? Por que aquela atividade leva ao desenvolvimento dessa habilidade? O que está posto ali que favorece o desenvolvimento dessa habilidade? E isso traz para a gente informações muito importantes sobre as decisões que nós teremos que tomar para o planejamento das atividades no desenvolvimento delas com os estudantes, né? Sempre considerando também os saberes dos nossos estudantes. E, por fim, é importante destacar que, como eu mencionei há alguns instantes, a importância da matriz de habilidades essenciais é que a gente faça esse movimento, né? De ver o quanto essa habilidade ela está presente lá no ano anterior, mas que ela é condição para que uma outra habilidade neste ano também seja mobilizada. Temos as habilidades que dizem respeito especificamente ao terceiro ano, né? Então, tem habilidades que perpassam o segmento, né, do primeiro ao quinto ano, como no caso da habilidade de primeiro ao quinto ano, de número 3, que está posta lá na aula 2, que diz localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. E o que nós analisamos, né, o que nós concluímos a partir dessa análise, né, é a ideia de que diferentes atividades podem mobilizar uma mesma habilidade e é importante que essas atividades sejam propostas com foco no desenvolvimento dessa habilidade em questão. O caminho percorrido leve o estudante a alcançar aquela habilidade envolvida. E, por outro lado, também reforça a necessidade de que as habilidades essenciais dos anos anteriores precisam ser retomadas, porque elas vão garantir a aprendizagem de habilidades subsequentes, né? Então, os estudantes do terceiro ano que ainda não se alfabetizaram, eles precisam ter as suas necessidades de aprendizagem consideradas. E, a partir disso, eu trago situações que vão colaborar para que esse avanço e essa aprendizagem aconteça. Então, nós temos também uma habilidade posta na sequência, né, que envolve a compreensão do sistema de escrita. E em que momentos eu posso possibilitar essas reflexões para os estudantes, eu posso trazer situações que vão contribuir com essa necessidade, tá bem? Bom, agora nós vamos para o segundo momento do nosso encontro e vamos colocar uma lupa em algumas situações que nós temos que priorizar para que a sequência possa ser realizada e possa contribuir de fato com a aprendizagem e que ela possa realmente possibilitar a construção das habilidades que estão postas ao longo de todo o trabalho, né? Então, nesse próximo momento, né, nós
faremos uma análise, né, a partir do que nós já vivenciamos, né, que nós fizemos a leitura aí dos títulos das aulas presentes na sequência 1, né, o conjunto de atividades que estão aí presentes e o propósito comunicativo envolvido ao longo dessa sequência, que é a produção da carta. Ao longo do trabalho, ele vai sendo recuperado, vai sendo destacado para o trabalho com os estudantes, né, para a reflexão com os estudantes, né. Então, vamos para o nosso próximo momento, refletindo um pouco sobre tudo isso, né. Então, nós seguiremos aí alguns passos, né, então, essa análise das atividades, o encaminhamento das atividades para garantir o desenvolvimento da habilidade proposta e a sistematização de tudo isso a favor aí do planejamento do nosso trabalho, ok? Então, olhem só, conhecendo e analisando algumas atividades da sequência didática 1. Vejam, a sequência didática 1, ela traz, aí dentro da proposta da aula 3, uma situação que os estudantes farão a leitura de uma carta, né? Inicialmente, vocês lerão essa carta para os estudantes, vão identificar as características composicionais dessa carta, e então, a partir disso, os estudantes também farão as suas análises, pensando aí nos grupos que eles estarão na sala. Então, como eu disse, né, a aula 3, ela está articulada com as aulas anteriores, né? No caso, a aula 2, os estudantes analisaram 2 cartas, a partir da mediação de vocês, professores, né? Eles conseguiram fazer essa análise, principalmente observando esses aspectos que compõem a carta, né? A data, o local, o destinatário, quem é o remetente, qual que é a ideia central dessa carta, né? Por que ela foi escrita? Para quem ela foi escrita? Então, todas essas discussões que aconteceram na aula 2 também vão apoiar os estudantes na aula 3, né? Então, o que nós precisamos observar também é a importância da leitura realizada por você, professor, por você, professora, que além de modelizar tudo isso para os estudantes, vocês já ajustam a prosódia, né? A leitura que precisa ser feita, respeitando a entonação, o ritmo, o que favorece a compreensão dos estudantes. Possivelmente, se tivermos alunos que ainda não compreendem o sistema de escrita, eles estarão agrupados, participando também das discussões, né? Tendo condições para que possam avançar nessas análises em relação aos aspectos composicionais, né, das cartas. E, por fim, né, há que se destacar que o caderno do professor, do Aprender Sempre, ele traz orientações para que vocês explorem essas cartas, para que vocês analisem, e antes de trazer essa leitura de fato, que vocês possam mobilizar estratégias como antecipação, que os estudantes possam se sentir desafiados a descobrir, né, a compreender o que está posto na carta. Então, tudo isso favorece a compreensão e precisa estar presente aí no nosso planejamento, no nosso encaminhamento para o desenvolvimento da situação de aprendizagem, ok? Avançando um pouco mais, nós temos aí a continuidade da atividade 1, como vocês podem observar, né? Então, nesse momento, é solicitado que os estudantes analisem a carta lida, e aqui nós temos que realizar uma consideração importante, né? Que a discussão vai ser realizada nas duplas de estudantes, mas o registro eles podem realizar individualmente nos seus cadernos, né, do aluno ali, o caderno de atividades. E também já é uma fonte de análise para vocês quanto a esses saberes dos estudantes, né, o que eles conseguem registrar, o que eles conseguem compreender, quais procedimentos eles já dominam, né, eles
eles conseguem reler o que eles estão escrevendo, né? Eles releram a carta apoiados na leitura realizada por você na atividade anterior, né? Foi feita pelo professor. Então, eles conseguiram ler a carta com maior autonomia, com menor autonomia, conseguiram compreender quais grupos precisaram de maior acompanhamento. Então, é muito importante olhar para esses aspectos, né? Então, quando os estudantes compreendem, né, quem escreveu a carta, quem recebeu a carta, eles conseguem compreender, de fato, o que está posto, né? E para que eles possam compreender, eles precisam saber, né, os termos destinatário, o que é o destinatário, quem é o destinatário, quem é o remetente. É importante que eles estabeleçam essa relação para que a compreensão se efetive de fato. E as habilidades que estão postas nessa aula, né, elas tratam aí de localizar informações e também generalizar essas informações. Quando os estudantes conseguem generalizar, significa que eles compreenderam o conteúdo da carta em si. Quando a gente fala que eles vão localizar essas informações, significa que eles conseguiram localizar o destinatário, o remetente, o local, a data, e assim essas habilidades vão sendo mobilizadas. E em termos dessas habilidades, né, quais habilidades, então, são mobilizadas de fato nessa aula? Vejam, a habilidade posta aí no slide da aula 3, que nós acabamos de analisar, é a habilidade do segundo ano de língua portuguesa, de número 16B, identificar e manter a estrutura composicional específica de bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros textos digitais ou impressos. Então, quando nós examinamos alguns aspectos contidos nessa habilidade, nós percebemos o quanto os estudantes foram capazes de identificar, de fato, de manter essa estrutura composicional, e isso vai nortear o nosso planejamento para que, de fato, os estudantes possam desenvolver essa habilidade. É importante que, quando nós tratamos aí da habilidade de identificar e manter, né, pensando na produção escrita, é importante que o estudante tenha compreendido esses conceitos presentes na estrutura composicional da carta, uma vez que ele fará uso disso no momento da escrita, né? E como eu disse anteriormente, os estudantes trazem conhecimentos sobre os textos do campo da vida cotidiana, como bilhetes, recados, que eles já tiveram contato nos anos anteriores. Então, é importante levantar toda essa discussão à luz do que eles já sabem sobre o objeto de conhecimento, que é a estrutura composicional da carta. Então, é importante que nós possamos apoiá-los, né, apoiar os nossos estudantes para que eles consigam realmente desenvolver essa habilidade e que nós saibamos que é uma habilidade que não será desenvolvida em apenas uma única aula. Nós temos aí um encadeamento de situações de aprendizagem e mesmo outras situações que vocês considerarem pertinentes e importantes nesse sentido para apoiar o desenvolvimento dessa habilidade. Vamos agora analisar outra atividade que também vai dar a oportunidade de nós discutirmos a relação entre as habilidades de leitura e as habilidades de escrita. Então, vamos lá. Nós temos agora a atividade que está posta lá na aula 7, em que os estudantes precisam descobrir aí a produção, quem é o destinatário e quem é o remetente das duas cartas que estão postas aí. Então, a atividade 1, ela traz aí, solicita essa leitura e depois é solicitado um registro, né, sobre quem são os destinatários e os remetentes das cartas. E como que os estudantes poderão fazer isso? Então, se vocês responderam que é através das pistas que estão contidas no corpo da carta, é isso mesmo, né? Então, é importantíssimo que eles compreendam.
Então, eu vou fazer a leitura da primeira carta para que a gente possa também discutir um pouco mais sobre isso. Então, a primeira carta diz: Floresta Encantada, 10 de maio de 1800. Tudo bem? Você melhorou depois da lição que o caçador te deu? Eu estou mais calma. E a vovó já voltou do hospital, depois de ter ficado tanto tempo presa em um guarda-roupa. Queria escrever essa carta para te dizer que não foi nada legal o que você fez com a nossa família. Se você estava com fome, eu poderia te dar o delicioso lanche da minha cesta. Era só ter me pedido. Eu sou uma menina boazinha e divido minha comida com as pessoas. Se quiser me pedir desculpas, escreva-me uma carta bem bonita e sem erros de ortografia. Atenciosamente. E então, quem escreveu essa carta? Exatamente, foi a Chapeuzinho Vermelho, né? E para quem ela foi endereçada? Para quem essa carta foi endereçada? Isso mesmo, foi para o Lobo Mau, né? Quais conhecimentos que nós empregamos para chegar a essas conclusões, né? Os conhecimentos que nós temos sobre o conto clássico, né? Chapeuzinho Vermelho. E é esse conhecimento que permite relacionar, né, que a vovó foi para o hospital, que o caçador, o lobo que estava faminto. Então, os estudantes terão que compreender o texto lançando mão de diferentes estratégias de leitura, né, localização, comparação, generalização, para que eles sejam capazes de inferir aí o remetente e o destinatário da carta 1. Agora, a carta 2. Vamos ler a carta 2. Terra Mágica, 30 de setembro de 1750. Como vai? Espero que esteja feliz com a sua nova família. Escreva essa carta para explicar que o que aconteceu naqueles tempos em que não éramos amigas foi um grande erro meu. Te entregar uma maçã envenenada não foi uma atitude correta da minha parte. Queria me desculpar, lhe entregando uma doce mensagem e também uma deliciosa torta de maçãs com canela. Você aceitaria? Aguardarei ansiosamente a sua resposta. Uma piscada mágica. E então, quem escreveu a carta 2? Para que os estudantes possam saber essa informação, é importante que eles conheçam também o conto clássico da Branca de Neve e os Sete Anões, não é mesmo? E assim eles vão poder inferir que, a partir das informações presentes na carta, que foi a rainha que escreveu para a Branca de Neve, não é mesmo? Bom, como vocês puderam perceber, né, o foco é a compreensão leitora, porém, os estudantes precisam também se ater à estrutura composicional da carta. Eles podem estar em duplas, realizando essas discussões, e também, se houver tempo didático, é possível propor que esses estudantes escrevam uma resposta dessas cartas, né? Que eles façam esse movimento, né? Então, qual habilidade que está implicada aí nessa atividade, né? Há mais de uma habilidade envolvida? Né? Então, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Bem, então as habilidades que estão postas aí para que os estudantes consigam realizar essa atividade são as que estão postas aí na tela. Nós já falamos um pouquinho sobre elas, né, que é a habilidade do ensino fundamental do segundo ano de língua portuguesa de número 16A, ler e compreender, e depois considerando a situação comunicativa e o assunto, tema, estrutura composicional e estilo do gênero, e também eles mobilizam a habilidade de identificar e manter a estrutura composicional, não é mesmo? Percebam que tanto a aula 7 quanto a aula 3 vão remeter a essa característica da carta, né? Que ela tem um remetente, que ela tem um destinatário, o local, a data, uma forma de despedida, são particularidades presentes aí no material, como vocês podem observar.
Bem, pensando nessas duas atividades, né, na aula 3 e na aula 7, o que elas têm em comum? É essa articulação entre a prática pedagógica e a situação comunicativa, certo? E a necessidade, né, a relação aí entre a leitura e a escrita. Ou seja, o estudante, a partir das situações de leitura postas na sequência, é que eles terão condições para realizar as atividades, as situações de escrita presentes. Então, é muito importante articular a leitura e a escrita o tempo todo, e partindo aí do uso social que existe para a escrita de cartas, né? Nós temos uma situação escolarizada, no caso de analisar uma carta fictícia, mas o propósito comunicativo não perde de vista a função comunicativa, né? O propósito comunicativo e a função social que existe por trás das cartas. Então, é importante retomar isso com os estudantes, levar em consideração todo esse movimento. E pensando, né, o quanto as aulas estão articuladas, né, a aula 13, a aula 7, nós vamos observar que a partir da aula 8, né, aula 8, 9 e 10, são as aulas que envolvem, de fato, a escrita da carta, né? Então, tudo isso que eles precisam conhecer para realizar a produção escrita, nós vamos sistematizando e discutindo ao longo das leituras que são propostas. Então, é muito importante que as práticas de leitura estejam sempre atreladas aí ao propósito comunicativo da sequência, e que os estudantes percebam a relação com as situações de escrita, ok? Bem, então, nosso terceiro momento aqui, né, é que nós possamos pensar no trabalho que vai acontecer na ATPC da escola, né, o desdobramento da ATPC da escola, em que vocês, com os professores também de terceiro ano, discutirão aí as possibilidades de encaminhamento, as situações possíveis para vocês planejarem o trabalho da melhor maneira possível, conforme os saberes dos estudantes. Tá bem? Vamos lá. Então, olhem só. Então, o primeiro item aqui da nossa orientação, né, para o trabalho na ATPC é o diagnóstico. Então, é importante que esse diagnóstico da aprendizagem dos estudantes esteja presente o tempo todo, né, no nosso trabalho didático, e pensando no trabalho com o material Aprender Sempre. Conhecer o que o estudante sabe é um fator importantíssimo para garantir a participação e o engajamento dos estudantes nas situações propostas. Bem, nós vamos falar detalhadamente de cada um desses aspectos. Então, indo para aí o diagnóstico, nós vamos pensar um pouquinho, né? O que nós temos na escola que possibilita esse diagnóstico? Então, nós temos os instrumentos de avaliação que já foram realizados em fevereiro, né, de 2022. Nós temos a avaliação diagnóstica, algumas escolas já realizaram ou estão realizando, e também realizaram diagnósticos internos, né, organizados pela própria escola, para que pudessem diagnosticar aí os saberes dos estudantes. Então, é importante levar em consideração, né, tudo isso, e pensar, né, que a avaliação diagnóstica, ela está embasada nas habilidades essenciais, e isso nos possibilita ampliar aí o olhar sobre o trabalho que nós podemos possibilitar. E também é muito importante que você, professor, você, professora, mantenha sempre uma postura de atenção e de cuidado, né, observando aí sempre os estudantes, escutando muito o que eles trazem, para que possamos aí compreender o que eles estão aprendendo, como eles estão aprendendo e o que eles ainda não entenderam, para que nós possamos cuidar disso. E, se desejarem também, podem elaborar, né, instrumentos aí da própria escola que aprofundem essa análise. Então, esses registros que os estudantes trazem no dia a dia, né, e essas possibilidades de avaliação. O segundo ponto, né,
Então, aprofundamento do estudo do material. Então, é muito importante que vocês estudem a sequência como um todo, anotem os conceitos, os procedimentos que vocês consideram importantes, que vocês pensam que é interessante abordar de maneira mais aprofundada para assegurar a mobilização e o desenvolvimento das habilidades. E, por fim, um terceiro ponto é o acompanhamento da participação e do engajamento dos estudantes, que, a partir do que os estudantes trazem, nós vamos oferecendo oportunidades contínuas para que o aprendizado aconteça e o estudante se sinta cada vez mais engajado e mais motivado para participar das atividades, não é mesmo? Esse olhar é fundamental. Então, vamos à sistematização da formação. Então, o que vimos no nosso encontro? Nós fizemos a análise de 2 aulas, nós discutimos a aplicação da atividade para garantir o desenvolvimento das habilidades e buscamos compreender a importância do trabalho com a escrita e a leitura, devendo acontecer aí de forma integrada para que os nossos estudantes sigam avançando em suas aprendizagens, não é mesmo? Bem, estamos chegando nos momentos finais da nossa formação e gostaria de agradecer a todos pela participação, pelas reflexões. Eu espero ter contribuído com o planejamento que vocês farão aí na escola e eu gostaria de pedir que vocês avaliassem a nossa formação de hoje. A participação de vocês é muito importante para que nós possamos, toda a equipe possa planejar e aperfeiçoar as ações futuras de formação. Então, gostaria de pedir que vocês respondam à enquete e deem as opiniões sobre o nosso encontro por meio do link que está disponível aqui na tela, ok? Muito obrigada a todos e até um próximo momento que nós possamos continuar aí as nossas reflexões, sempre cuidando da aprendizagem dos nossos estudantes, o nosso compromisso com a aprendizagem de cada um deles. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.